algumas espécies tinham se desenvolvido e chegado ao status em que estavam. Essa teoria ela vai ser apropriada pelas ciências sociais, pelas ciências humanas, e ela vai ser chamada de darwinismo social. O que é o darwinismo social? É uma análise da evolução das sociedades, da evolução das culturas. E essa evolução presumia a passagem por estágios de evolução: selvageria, barbárie, civilização. Os povos que eram considerados selvagens ou bárbaros ou primitivos eram justamente os povos que não eram europeus. Os europeus se colocavam no status de civilizados, como se só eles tivessem civilização. Para a antropologia, todo povo tem a sua civilização. Uma civilização, ela marca uma história própria de um povo, um conjunto de valores, de costumes, de hábitos de um povo. Nesse sentido, toda cultura, toda sociedade é uma civilização. No entanto, naquele período da antropologia evolucionista, julgava-se que civilizados eram somente os europeus. Então, eles ocupavam o status mais elevado das civilizações, enquanto os povos indígenas no Brasil, os africanos escravizados, os africanos na África e todos aqueles outros povos que não eram europeus eram considerados incivilizados, eram considerados povos, inclusive, julgados por muitos como povos sem cultura. Então, nesse momento inicial da antropologia, o que acontecia era que a antropologia julgava a diversidade a partir de um parâmetro. Todo mundo era julgado a partir de um parâmetro. E esse parâmetro era justamente a cultura europeia. Quem não era europeu era considerado como cultura inferior, cultura ainda a passar por um processo de evolução. Então, isso só para a gente fazer uma recapitulação do surgimento da antropologia, para a gente entender como a antropologia lidava com o conceito de cultura naquele momento, certo? O que a gente vai ver agora é um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse conceito de cultura. Conceito de cultura, hoje existe um conceito próprio de cultura da antropologia, e esse conceito é basicamente o conceito que a sociedade, de forma geral, utiliza-se para falar de cultura. Apesar das pessoas não terem muita iniciação na antropologia, mas o conceito antropológico de cultura acabou ganhando muita permeabilidade na sociedade. A cultura como um conjunto de hábitos, de valores, de costumes, de crenças de um determinado povo. Mas nem sempre o conceito de cultura esteve associado a isso. Por exemplo, em outros períodos históricos, como na Antiguidade Clássica, cultura era tudo aquilo que era considerado erudito, ou seja, cultura era aquilo que tinha um certo requinte, uma certa elitização. Na verdade, praticamente só era considerado cultura aquilo que era partilhado pelas classes dominantes. Exemplo, uma literatura clássica, uma literatura que não fosse popular, as artes de forma geral, as pinturas, a arquitetura, tudo aquilo que fosse comum, que fosse comungado pelas classes dominantes, aquilo que fosse erudito, era considerado cultura. Então, quem não partilhava daqueles valores culturais não tinha cultura. Ainda hoje, na sociedade, se faz também, apesar de ter evoluído muito a concepção do conceito de cultura, ainda hoje se faz muita confusão com relação a esse conceito. Por exemplo, a música geralmente é um parâmetro utilizado para se avaliar cultura,
ou para se avaliar a cultura do outro. Muitas pessoas que gostam de um determinado estilo musical julgam as outras por gostarem de outros estilos musicais que não são considerados cultos. Por exemplo, no Brasil, que é um país de extensões territoriais continentais, em que em cada região, em cada estado e dentro de um próprio estado, várias manifestações culturais diferentes se sobressaem, vários movimentos musicais se sobressaem, a gente veja muito isso. É considerado cultura, por exemplo, quem cultiva a música clássica, quem gosta de música clássica, quem gosta de música popular brasileira no sentido daquela música erudita, dos cantores consagrados da música popular brasileira. Por outro lado, as pessoas que gostam do funk, que gostam do axé, ou que gostam de outros estilos de música bem mais populares, no sentido de serem estilos de música que tem muita penetração na sociedade e que não tem letras com palavras muito rebuscadas, não tem letras muito rebuscadas, essas músicas geralmente são consideradas incultas. Muito comumente na sociedade a gente ouve as pessoas falarem: fulano de tal não tem cultura porque gosta de funk. Fulano de tal não tem cultura porque gosta de axé. Fulano tem cultura porque gosta de rock. Fulano tem cultura porque gosta de MPB ou porque gosta de música clássica. Pela perspectiva antropológica, essa visão está totalmente errada. Por quê? Porque cultura é tudo aquilo que os homens constroem socialmente. Cultura, todo ser humano tem. O que vai acontecer é que a cultura de um indivíduo ou de um grupo social vai se diferenciar da cultura do outro. Uma confusão muito grande que é feita na nossa sociedade também com relação ao conceito de cultura é que associamos cultura a conhecimento científico, a conhecimento erudito, ou a capacidade de ler livros de literatura clássica, ler livros de autores consagrados. Então, quem não lê literatura brasileira com Machado de Assis, com Aloysio de Azevedo, com José de Alencar, geralmente por algumas pessoas é considerado inculto, é considerado uma pessoa que não tem cultura. Pela perspectiva antropológica, é uma perspectiva errônea, porque não ler esses autores não necessariamente leva ao indivíduo a não ter cultura, porque ele não lê isso, mas ele pode ter outros hábitos de leitura ou outros hábitos culturais. Então, pela perspectiva antropológica, todo ser humano tem cultura, certo? A gente vai passar agora a ver algumas questões que são fundamentais para se entender o conceito de cultura. A noção de cultura. Cultura, como eu acabei de falar para vocês, é tudo aquilo que está relacionado à produção humana de valores, de costumes, de hábitos, de visões de mundo, que vai nos identificar como grupo social e vai nos diferenciar de outros grupos sociais. Então, aqui, o que a gente verifica? O nascimento, a alimentação, a doença, a reprodução e a morte são fenômenos biológicos, mas no caso do ser humano são também fenômenos sociais e culturais. Por que isso? O que, por exemplo, a morte teria a ver com cultura? A forma como nós lidamos com a morte diz muito sobre a nossa sociedade. Se a gente perceber, vez por outra, nos canais de televisão, nos documentários que a gente assiste, a gente verifica que algumas sociedades lidam com a morte de forma diferenciada. Para algumas, a morte tem muito mais uma característica de dor, de sofrimento, e para outras, a morte tem uma característica de uma passagem para uma outra vida, ou para o paraíso,
para uma situação de felicidade.